A informação do jornalista Vene Casagrande é essa. O Flamengo sabia que o jogo poderia ser em tais cidades. Então, ele antecipou e reservou os principais hotéis desta cidade para a data próxima à partida. E aí o Atlético, quando foi lá em Cuiabá, o hotel que o Atlético queria já estava reservado para o Flamengo. E aí, Zinho? Ei, rivalidade, Flamengo e Atlético, vista a vista. 63 milhões de reais, com todo respeito. Acho o Andréas Pereira bom jogador. Bom jogador. Mas tá caro, pastor? 63 quilos de alcatra, tá limpinho, hein, João? 63 milhões de... Para mim, me assusta. Salve, salve nação, saudações, vídeo top 2 em 1, hein, galera? A final da Supercopa do Brasil está definida na Arena Pantanal e o presidente do Galo, ó, só no chororô, chorando. Nossa, cara, é impressionante o chororô lá em BH. E também o Flamengo adquire aí 75% do Andréas Pereira, 63 milhões de reais. Vale ou não? Comentem aqui. Cara, o vídeo tá top. Fica no vídeo aí até o final que vocês vão curtir bastante. Só quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Seja bem-vindo. Compartilhe o nosso vídeo pra geral no Insta, no Zap, no Face. Vai ajudar bastante. Beleza? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição. Canal aqui do YouTube, ESPN Brasil. Créditos, direitos autorais são deles. No primeiro comentário fixado tem o link do melhor site de notícias do Flamengo, Gávea News. Quer receber tudo pelo WhatsApp? Então faça o seguinte, clica no link, cadastre-se, põe e-mail, nome e telefone, mande uma mensagem para o Gávea, eles vão responder para vocês e a partir daí vocês vão receber tudo em tempo real. Flamengo contratou fulano, vocês recebem pelo WhatsApp, é bem bacana, bem prático, vocês vão curtir, eu gostei demais e recomendo. Vamos então aqui pro vídeo que tá top, simbora, vamos lá. Acabou o mistério, ontem nós já adiantávamos aqui, embora o Mauro Naves trouxesse a informação que ainda não estava assinado. Que foi hoje que oficializou. Hoje oficializou, hoje assinaram o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, a decisão da Supercopa do Brasil, dia 20 de fevereiro, 4 da tarde, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Mas aí, o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, declarou o seguinte. Olha lá. O Clube Atlético Mineiro não foi consultado. Embora fizemos um ofício encaminhando ao presidente Edinaldo e ao diretor de competições Manuel Flores. Infelizmente, tomaram a decisão, não nos atenderam e lamentamos. E segue. Pedimos no ofício que, se não houvesse a escolha pelo Mineirão, que nos comunicassem de forma antecipada para discutirmos juntamente com o nosso adversário um local que atendessem aos dois clubes. O que mais incomoda o Atlético é o Flamengo ter informações privilegiadas dentro da CBF. Quando nós ficamos sabendo que seria em Cuiabá, fizemos contato imediato com o melhor hotel de Cuiabá para a reserva. E eles nos disseram que não poderiam nos receber, porque já iriam receber o Flamengo, que havia feito a contratação do hotel há mais dias. Ou seja, o Flamengo se antecipou e fez a reserva. Aliás, a informação que eu tenho, nocaute, e que foi passada pelo jornalista Vene Casagrande, é que o Flamengo ele fez reservas nos hotéis com melhor logística em todas as sedes possíveis da Supercopa. Tá vendo? Então ele fez reserva em Cuiabá, ele fez reserva em Fortaleza, ele fez reserva em Salvador, ele fez reserva em Manaus, ele fez reserva em Brasília, ele fez em São Paulo, ele fez em Plutão, ele saiu fazendo reserva em tudo quanto foi lugar. E aí, quando o Atlético foi lá, o Flamengo já tinha reservado esse hotel considerado o melhor da cidade. O Atlético está na bronca com o Flamengo, Zinho, Pascoal e Mauro Naves. Toma!
Não, tem que ficar. Todo cidadão, quando se sente que ele não foi contemplado, ele tem o direito de reclamar. Né? Não, se o Atlético fez um pedido, nos comuniquem. E não foi comunicado, ele tem o direito de reclamar. Tem o direito de protestar. Porque o Atlético é campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. A gente não está falando de um time que não tenha notoriedade. A gente está falando do Atlético Mineiro. Né? Então, eu acho que se isso aconteceu, eu vou levar em conta a palavra do presidente Sérgio, se isso aconteceu, foi um deslize, uma mancada da Confederação Brasileira de Futebol. Agora, ele pediu para conversar, se não der para ser no Atlético, no campo do Mineirão, claro que a CBF não ia botar no Mineirão. Certo? Lógico. Porque o mando é dela. Mas eu faria uma sugestão, que se colocasse no regulamento daqui para frente, inclusive a partir desse ano, que se alguém repetir o que fez o Atlético, ganhar as duas, que a decisão seja no campo desse que ganhou as duas. Eu acho que aí, estando no regulamento, não tem problema nenhum. Sim, mas no regulamento, não está esse ano hoje. Mas o mando de campo é da CBF, não está. Agora ela escolhe onde quiser, escolheu o Cuiabá, ia escolher Brasília, não escolheu por causa de público. Mas ela pode pôr no regulamento. Se por acaso, porventura, o campeão brasileiro for o mesmo da Copa do Brasil, a decisão será na casa desse clube que venceu as duas. Uma sugestão para que isso aconteça para frente, aí não vai ter discussão, não tem, vai escolher não sei aonde. Não é fácil ganhar as duas. Não é fácil ganhar. Tanto é que teoricamente, vez, né? o Atlético está incomodado porque ele se sente o super campeão. Porque ele ganhou as duas. Sim. Aí ele vai perder para o Flamengo o jogo, vamos supor. Então o super campeão do ano passado foi o Flamengo? Não foi o Atlético. Então, o Flamengo, quem vencer o jogo do dia 20 será o campeão da Supercopa do Brasil 2022. O Atlético é o grande campeão do futebol brasileiro em 2021. Isso aí ninguém tira. Né? O Atlético é campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Né? Mas se esse ano for o Palmeiras, se esse ano for o Flamengo, for outro time e ganhar as duas, eu acho que poderia evitar isso pondo no regulamento. Ou se não, já coloca a cidade antes, que é uma outra coisa, para as pessoas se programarem. Aí sim. As pessoas querem ir lá, podem Demoraram visitar. muito para resolver isso, né? Quem Como a quer. Libertadores, já sabe que vai ser a final. 29 de outubro, Guayaquil, Equador. Então, pronto. Então, quem quiser ir, independentemente de que time vai estar lá, o cara já convida a família, já faz um programa para passear, compra, tira passaporte e tal. Vai ser em Cuiabá. Imagina se a gente soubesse isso desde dezembro. Agora, em 1º de fevereiro, abriu a pescaria no Pantanal. Pescador de tudo que é lado, vou lá pegar esse jogo e já faço uma pescarinha, bebeu. O cara se programa, enche mais o estádio, turisticamente é muito bom, para a competição é muito bom, enfim, é falta de organização. Agora, o Atlético disse que o Flamengo já sabia. Eu estou mais nessa do Flamengo ter feito reservas. Olha, onde vai ser? Não, a informação é essa. Aqui, ali, eu vou me calçar. Ele já reservou em todos os lugares, foi isso. Vou me calçar. E o Atlético ficou esperando para saber. A informação do jornalista Vene Casagrande é essa. O Flamengo sabia que o jogo poderia ser em tais cidades. Então, ele antecipou e reservou os principais hotéis desta cidade para a data próxima à partida. E aí o Atlético, quando foi lá em Cuiabá, o hotel que o Atlético queria já estava reservado para o Flamengo. E aí, Zinho? Rivalidade, Flamengo e Atlético. O Flamengo se preparou, né? É o jogo falado, né? Faz tempo antes isso. da bola rolar. Agora, assim, se o presidente do Atlético tem provas de que o Flamengo ficou sabendo antes, eu acho que ele tinha que publicar, colocar, porque ele está coberto de razão. Se o Flamengo tem o privilégio de ter informação antes do Atlético, está totalmente errado. E ele está totalmente certo. Aí é uma mancada, seria uma mancada do Flamengo e da CBF. Agora tem que provar isso, né? Aí vocês já vieram com essa informação do Vene Casagrande. De que fez várias reservas. Exatamente. Vene Casagrande. Agora, sim, se o presidente do Atlético tem como comprovar, ele está coberto de razão de reclamar. Eu só não acho que eles estão certos de pedir para ser em Belo Horizonte, como o Flamengo estaria errado de pedir para ser no Maracanã. E o mando de campo é da CBF. A grande mancada é a CBF não escolher isso antes. Acabaria toda essa confusão desnecessária. Já sabe que a CBF quer colocar em Brasília. Sempre quis. E foi assim Palmeiras e Flamengo. Eu, inclusive, fui lá, levei a taça. Agora, sim,
Não pode ser por restrições da pandemia, que aí também está correto, primeiro a saúde, já define logo. E aí avisa simultaneamente para os dois clubes, sem beneficiar ninguém. Agora, a própria CBF dá oportunidade para essa especulação. E aí o presidente do Atlético está no seu direito de reclamar, de ter suspeitas, como ele falou aí, o Flamengo já sabia antes. Eu só não concordo quando diz assim, porque ganhou a Copa do Brasil. E o Brasileirão teria que jogar em casa. Isso não está no regulamento. Não está no regulamento. Agora, a grande mancada é da CBF não definir isso antes da competição e bem antes, para que o torcedor, para que os clubes se organizem. A grande confusão está aí para mim. É verdade. E nós temos que citar também, até por uma questão de justiça, a seguinte situação. Vocês se lembram que a gente falou aqui no programa algumas vezes que o Atlético não estava querendo jogar em algumas cidades. Vocês lembram disso? Sim. O jogo vai ser em Fortaleza. Não, lá não dá, não vai ser legal. Brasília, não, porque ali o Flamengo vai ter uma torcida maior. Mas isso é oficial, João? E dizem nos bastidores que isso também acabou colaborando para que a demora da escolha fosse feita da cidade. Por isso que eu tô rindo aquela aqui guerra de todo. bastidores. Não, eu quero que jogue aqui, eu quero que jogue ali, né? É aquilo, é a briga política dos bastidores. É uma né, pergunta que eu tenho. Né? Se o Atlético não foi consultado, o Flamengo foi? Não sei. Não sei. Eu sei que o Flamengo fez a reserva no hotel em Cuiabá. Aí, não, mas o Flamengo pode ter feito reserva em São Paulo, porque poderia ser na Arena do Corinthians. A informação do jornalista Vene Casagrande é essa. O Flamengo reservou em todas as cidades que eram cotadas. Se fosse em São Paulo, o Atlético não iria reclamar. O Atlético iria jogar em São Paulo. O ou no Mineirão. Queria jogar na Arena do Corinthians. Ele não iria reclamar. Então, entendendo que o campo é maravilhoso, o gramado. Eu acho que o Flamengo também não reclamaria, também não. O melhor gramado O presidente do Atlético fala Brasil. assim, que recebeu a informação que há alguns dias o Flamengo teria feito isso. Isso. O Flamengo não saiu fazendo para 27 capitais brasileiras isso. Não. É que na última semana tinha aquela história de que hoje, quarta-feira, seria decidido se o jogo iria acontecer ou não em Brasília por causa da torcida. Não sendo em Brasília, e isso é coisa dos 3, 4 dias, seria no Centro-Oeste, Goiânia ou Cuiabá. Isso. Então, no mínimo, o Flamengo pode ter feito isso. Em Brasília ele já sabe qual é o hotel que ele gosta, tarará. Saiu reservando Aí tudo. saiu pelo menos Goiânia e Cuiabá, ele foi lá e se adiantou. Agora, quando faz reserva, assim, pode derrubar ou tem que pagar um dinheirinho lá para o hotel? rapaz, Em Goiânia. Vai gastar o dinheirinho? Às vezes tem que pagar um turozinho, né? Tem que pagar um negocinho. Falando em dinheiro... Opa, João. Falando em dinheiro, caso tenha que pagar para o cancelamento da reserva, pelo visto, isso não é problema. Porque nós vamos entrar agora num assunto que está dando o que falar no meio da torcida do Flamengo. O Flamengo acertou a compra de Andréas Pereira, que assinará com o clube até 2026. O Flamengo vai adquirir 75% dos direitos do jogador, pagando 10 milhões e meio de euros, parcelados até 2024. Isso dá, pelo câmbio de hoje, algo em torno de 63 milhões de reais. É muito dinheiro. E aí, muita gente, Zinho, o Tetra, está avaliando a caminhada do Andréas até agora no Flamengo, desde que ele chegou, teve bons momentos, e coloca também na balança a falha na decisão da Libertadores da América, e muita gente questionando o seguinte: vale o investimento? O Flamengo teria que fazer essa contratação por esse montante? Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui e eu começo com o Tetra. Complicado, hein? Saber Muito bom jogador, futuro ainda pela frente, ainda se moldando, se adaptando. Acho muita grana. Muito. E é Também. 75% do passe. 75. Não é nem o passe todo. Agora, não discuta a qualidade técnica do jogador. Pode ainda evoluir, pode virar um grande jogador ali naquele meio-campo do Flamengo e, de repente, o Flamengo vender por 20. Pode acontecer. Agora, nesse momento,
eu acho que ele nem é titular absoluto. Pode até ser, entrou no Fla-Flu, mas eu, particularmente, se eu tivesse que hoje, eu sou o treinador do Flamengo, eu não colocaria ele titular, eu colocaria o Thiago Maia. Me agrada mais. É uma opinião, é um gosto, né? Então, é um investimento alto de um jogador que ainda está se adaptando, se moldando e que tem um futuro maravilhoso pela frente. Agora, para resumir, para finalizar, por quanto foi vendido o Gerson? 15 milhões? Não, acho que 20 Aí milhões. ficava com 20 milhões de euros, Zinho. Não foi 15? Não, 20 milhões de euros. 15 com um gatilho? É, aquelas coisas todas ali. Se foi 20, não. Né, 20 Se foi milhões. 20, não. 20 milhões. Agora, a informação que eu tinha era 15. Não, 20. Por 15 eu ficava com o Gerson. É, 20. E falaram em 25 no primeiro momento, mas depois saiu no balanço e o presidente lá do Olympique confirmou algo em torno de 20 milhões de euros a venda do Gerson, o Coringa. Então, assim, eu acho que é um investimento alto para um jogador que ainda está... ainda não está no seu grande momento ainda. Agora, se foi feito é porque houve uma avaliação e acredita-se que ele tem um potencial de crescimento enorme. Bom jogador ele é, mas eu acho um investimento muito alto. Pascoal! Quanto que é? 63 milhões de reais. Jesus. Uma amado. bala. Um volante. Isso, Pascoal. Para um centroavante. O Pedro custou 10. Não custou mais, eu não tenho no momento aqui. Eu vou 14, informar para você, 14. Pascoal. 14. 14. O Gabigol custou 17. quanto? 18 milhões de euros. 17,5. Aí dá. 18 milhões. Atacantes, né? Pagando parceladamente, até hoje pelos dois É lá, só então. pagar no long play. Você não vai pagar uma em cima da outra. Inclusive Aí o não Andrés dá. é até 2024 o parcelamento. Então, é dinheiro, hein, gente? Por um volante, confesso para vocês, ele tem quantos anos? 26. 26. Volta para a Europa só se ele for um fenômeno no futebol brasileiro e puder voltar. Porque agora o time da Inglaterra não quis de volta. Exato. Então, só se for ganho técnico. Porque ganho financeiro, muito difícil. O Gerson tem 24 anos. O Gerson voltou para a Europa com 23, fez tem 24 lá na 25, Europa. Andrés. O Gerson é mais novo. O Gerson justificou a vinda dele para o Flamengo, com pouca idade, jogador da seleção até seleção olímpica, para depois voltar para a Europa. E agora está jogando bem. Tá bem o Gerson agora. E agora está jogando bem. Só se vendeu o Andrés para um mercado alternativo desse, um Al Hilal da vida, lá da Isso. Arábia. Mas eles né? não Um vão pagar. Al Ain dos Eles não- Emirados. Quanto que eles pagaram pelo robozinho? É 8 milhões de dólares à vista. Então, meu senhor, então À vista. 63 milhões de reais, com todo respeito. Acho o Andréas Pereira bom jogador. Bom jogador. Mas tá caro, parceiro? 63 quilos de alcatra limpinho, hein, João? 63 Limpinha. milhões de... Para mim, É. me assusta. Não, eu fico assustado. É. 63 milhões pelo Andréas Pereira. Me assusta. É, Tendo a gente os jogadores tem que comparar- Tendo os jogadores que o Flamengo tem, como o Thiago Maia, por exemplo. 63 quilos de alcatra limpinho. Fala em euro, gente. Fala em euro, porque a gente compara os outros em euro, senão é um absurdo. O Cebolinha, pô, os caras pagam 120 milhões. E o Flamengo vai ter que buscar ele por conta agora. 120, Vai 20 ter que milhões pagar de os euros. 20. Porque é o seguinte, olha só, essa conta do Andrés é Aliás, fácil. a dupla Braz Spindel está em Paris É. com o Giuliano Bertolucci. Sim. E a informação é que o Flamengo fará uma proposta ao Benfica, uma negociação muito difícil, para ter o Everton pagando 13 milhões de euros mais bônus ao longo do tempo. Mas a negociação do André já está confirmada. 10 milhões e meio de euros por 75% dos direitos, Mauro Naves. Pô, tá em Paris, pensei que ia querer tirar alguém do PSG lá. Está lá na França, lá. É, pois é. Não, Neymar, a gente tá traz falando Neymar. em quase 10, né? 60, 63 milhões, o euro tá 6,5, tá lá. Pagou 10 milhões de euros por 75, significa que o cara vale então 100%, 84, que são quase 13 milhões de euros. Aí vamos comparar, ele vale aos 26 anos 13 milhões, o Gerson foi 20, o Cebolinha é atacante, outra função, Cebolinha foi comprado por 20 também pelo Benfica. foi pelo E o Benfica. Flamengo quer oferecer 13. A conversa é o 13, seguinte, mais saber se bônus. comprou barato ou comprou caro, é se ele vale 13 milhões hoje, tem mercado para ele, para vender ele. Aí daqui um ano ele vai valer esses 13? Vai depender Aí pode do acontecer que ele isso, você falou, quiser. mercado alternativo. E outra, o que ele vai entregar para o Flamengo? A gente Aí fica é ganho achando. técnico. Quem não gosta dele, porque até ele dar aquela pisada na bola,
Sim. tinha 95% de torcedores achando que ele era o melhor do Flamengo. Depois daquela pisada, 95% acharam que ele foi o pior do jogo. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Pode falar. E assim, eu vou até botar o Zinho nessa conversa, porque o Zinho, ele é cria do Flamengo. O Zinho, aos 11 anos, chegou no Flamengo e foi formado para o futebol no Flamengo. Então, o Zinho conhece o Flamengo como ninguém. O Andreas, ele é um caso inédito na história do Flamengo. Porque eu não me lembro de um jogador ter cometido uma falha num momento grande, num momento importante do campeonato e ter sido abraçado pela torcida do Flamengo, como foi o Andreas. E o Andreas falhou numa final de Libertadores e um lance decisivo para o Palmeiras ser tricampeão. Muito bem, galera. Então é o seguinte, quero comentar aqui primeiro sobre o presidente do Atlético Mineiro, né? Sabe por que eu tava rindo no começo do vídeo, cara? Porque assim, não é debochando, mas é porque eles não queriam o jogo em Brasília. Daí, tipo assim, fizeram tanta frescura porque não queria jogar em Brasília, acreditando que teria mais torcida do Flamengo em Brasília. E agora a CBF mudou o jogo para Cuiabá, né? Mas lá em Cuiabá também vai ser a mesma coisa. Lá tem mais torcedores do Flamengo, cara. Onde quer que seja, neste Brasil vai ter mais torcida do Flamengo. E, cara, eles têm que entender o seguinte, ó. 50% da cota do Flamengo de ingresso, 50% do Galo. Reparte a cota. Se o torcedor for, beleza, cara, vai ter meio a meio. Agora, se não for o torcedor do Atlético, daí a culpa é de quem? Do torcedor, não do Flamengo. Agora o cara está culpando o Flamengo e o Vene Casagrande trouxe a informação, né, de que o Flamengo tinha feito reservas em vários hotéis onde seria a possível final, né? Então, o Flamengo se precaveu da situação, foi inteligente e fez as reservas, né? Agora é só cancelar em São Paulo, lá em Brasília, lá em Goiás, e vai cancelando, né, cara? E já está certo, então, a final da Supercopa do Brasil será na Arena Pantanal e o Flamengo já tem um hotel reservado. Agora o Galo que corra atrás, né? Cara, eu dei risada só por isso, porque eles fizeram muita frescura e de não querer jogar em Brasília. Eles que começaram com essa situação. Daí a CBF começou a estudar outros locais, né? Só por isso. E sobre o Andréas Pereira, cara, eu acho o seguinte, até aquele erro da final da Libertadores, estava todo mundo contente com ele, né? Ele vinha jogando muito bem, era o melhor em campo naquele jogo, e depois que ele errou, escorregou, e a gente perdeu a final da Libertadores, muitos torcedores ficaram revoltados com ele. Não é por menos, né, cara? É uma Libertadores, né? Uma final de Libertadores que valia muita grana, né, pro campeão e a taça, né? Mas importante, na verdade, para nós era a taça, né? E o Mundial, né, cara? A gente poderia estar no Mundial, né? Então, por isso que a torcida ficou revoltada. E eu também acho 63 milhões de reais muito dinheiro por 75% do Andréas. Acho muito difícil o Flamengo recuperar esse dinheiro. Pode recuperar. Como? Se o Andréas comer a bola, sim. Se ele for o melhor jogador do Flamengo este ano, o Flamengo ano que vem pode vir aí a vender ele pelo dobro, né? Tudo é possível. Ele, como tem 25 anos, se ele arrebentar no Flamengo, pode jogar pela seleção brasileira, ele pode ser vendido para a China, para a Arábia, até mesmo para o futebol de Portugal ou então da Espanha. Cara, tudo é possível, na verdade. Só vai depender dele, né? A gente quer muito que ele dê certo no Flamengo agora. Já que comprou, a gente tem que abraçar a ideia, porque é patrimônio do clube, né? A gente não pode torcer contra. A gente tem que, como muitos torcedores também perdoou, né? Então, assim, tem que abraçar, cara. Não tem jeito. Se o Flamengo vier a ganhar aí uma Libertadores com gol do Andréas, acho que a torcida esquece o que aconteceu. Só assim para apagar o erro dele. Mas é isso. Contrato com ele então até 2026. Beleza, galera? Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Fui.